programa Roteiração está de volta. Hoje o nosso entrevistado é o psicoterapeuta corporal, o Benedito Roberto Manuel, que eu chamo de Sabará, porque eu o conheço assim como Sabará. Sabará, vamos agora entrar num outro tema, da qual você também teve participação no projeto Inspira, que é a psicossomática. O que é psicossomática? Psicossomática é mais uma ferramenta da linguagem, né, da leitura não corporal. Não verbal. Psico mais a soma, mente mais corpo. Tem uma frase muito conhecida aí, grega, né, que é mente sã em corpo são. Ou seja, o que acontece na nossa mente acontece no nosso corpo. Quer dizer, um corpo que está sadio, uma mente que está sadia reflete num corpo também sadio. Uma mente que está, um corpo brilhante, um corpo vivo, ou uma mente viva e vice-versa, o retorno é o mesmo, reflete também num corpo brilhante. É isso. Então, a psicossomática, na verdade, reflete o que? A situação da pessoa. Sim, corpo são, mente sã. A doença, a manifestação da doença é algo que já, na verdade, já aconteceu na sua mente. Quer dizer, o sintoma da doença, ele já aconteceu na sua mente, aí ele se manifesta no seu corpo. Isso são doenças psicossomáticas. De onde surgiu isso? De onde veio? Quem é o pai disso? Quem primeiro falou foi Hipócrates, né? Que esteve no período de 470 a 370 antes de Cristo, né? Que é considerado o pai da medicina. Foi o primeiro que falou da psicossomática como uma doença da alma. Isso já tem bastante tempo. Né? Então, aí, quem primeiro então trouxe a linguagem da doença? Então, quem primeiro trouxe a linguagem da doença, né, foi o médico Georges Grodeck, que viveu de 1866 a 1934. Tá. E é considerado o pai da psicossomática moderna. E o que seria então essa linguagem da doença? Desculpa, eu não entendi. Então, segundo o próprio Georges Grodeck, uma das frases importantes dele é assim: não tratamos doentes, não tratamos doenças, tratamos doentes. Ou seja, não tratamos doenças, tratamos doentes. As pessoas. Sim, tratamos as pessoas, na verdade. Ou seja, dependendo da doença que ele tem, a doença diz quem ele é. Quer dizer, diz o porquê essa manifestação da doença é algo que já acontece, como eu coloquei, né, é algo que já acontece mentalmente, na psique dele. Então, o importante é olhar o doente e não olhar a doença. Sabará, lógico, como nós estamos falando em doença mental, logicamente estamos falando em aquelas pessoas psicossomáticas que têm a doença com a cabeça, com a mente. Ela se inicia. Não é com o corpo, não é assim doença, câncer, não é isso que nós estamos falando. Quando você, as pessoas vão, segundo um médico americano, né, me fugiu o nome agora, posso até citar, 75% das pessoas que procuram uma clínica ambulatorial, elas procuram assim, ou por estresse, ou por cansaço, tudo mais. E quando você vai fazer o exame dessas pessoas, você não detecta nada. Sim, biologicamente ela não tem nada. Sente dor ou sente qualquer sintoma e ela não detecta nada. Então isso prova que é uma doença psicossomática. Ou seja, uma doença que a mente dela elaborou. Então ela surge na sua psique e se manifesta no seu corpo. Então, são várias doenças que a gente pode citar que a gente chama de psicossomática.
Até a pressão alta é uma doença psicossomática, né? A pressão que você recebe do dia a dia, da sociedade, de trabalho, de perda de trabalho, perda de negócios, quer dizer... A decepção. Decepção, até o falecimento de um ente querido, você pode ter uma manifestação psicossomática. Então, diarreia, o próprio câncer já foi comprovado que é uma doença psicossomática, ele surge em função de alguma situação, enxaqueca, enfim, tem várias, como eu coloquei, se não tiver um fundo biológico, é uma doença psicossomática. Interessante. A doença do momento, depressão. O que é depressão no seu modo de pensar? Então, nos dias de hoje, né, que a gente está vivendo com essa pandemia, com essa reclusão, com esse isolamento, nós somos um ser social, né? A gente está acostumado a ter um contato muito próximo, inclusive corporal, com as nossas famílias, com os nossos amigos, né? Não está dando para sair, para ir no boteco tomar uma cervejinha com os amigos, e isso faz com que a gente entre, que as pessoas, né, entrem num estado depressivo, né? E o que é a depressão? A depressão é como um exemplo, por exemplo, é como um balão que perde o seu ar, ou seja, a pessoa perde a energia, então ela perde a vontade de fazer qualquer atividade, né? Ela vai ficar deitada numa cama, num quarto escuro, sem vontade de tomar banho, sem vontade de comer, enfim. E o momento atual ele está muito propício a que se desenvolvam essas doenças, principalmente a depressão. É preciso ter bastante apoio da família, né, para que a pessoa não incorra nesse... Sim, né? sim. Inclusive eu acredito que nesse momento é importante que a gente possa, mesmo online, através dos mecanismos que a gente tem de WhatsApp ou enfim, que a gente possa continuar mantendo contato com os nossos amigos, né? Assim, a gente possa não só mandar mensagem, né, assim, por escrito, mas uma mensagem de voz, porque é uma coisa muito mais aconchegante, sabe? Mostra muito mais proximidade com as pessoas. Então, eu acho que se está difícil a gente poder se encontrar, se abraçar e tudo mais, eu acho que é importante que a gente possa manter contato com os nossos familiares através de videoconferência. Quer dizer, eu tenho tido essa possibilidade com vários amigos que, de repente, vou receber uma chamada, tem 4, 5 amigos juntos e a gente bate papo ali online, quer dizer, ao vivo, né? Ao vivo, diria. Ao vivo, porque não presencial, mas é ao vivo. Isso ajuda a que a gente possa não entrar no estado depressivo. Aí, vamos então entrar numa questão mais prática. Numa família, tem uma pessoa depressiva os seus entes queridos tentam, de que forma podem ajudar e não piorar a situação? Que tipo de pergunta, que tipo de apoio que essa família pode dar para essa pessoa para que se ela se recupere e não com aquilo que a gente vai falar vai piorar a situação? Então, o que eu tenho o cuidado de fazer, de falar? Então, acho que um dos cuidados que a gente tem ao falar é não ficar cobrando da pessoa. Cobrando da pessoa. E principalmente se eu usar assim, ó, você tem que... Você tem que levantar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você tem que reagir. Você tem que reagir. Não ajuda em nada. Não ajuda em nada porque não depende da vontade dela, não vai porque ela não quer. Ela pode até querer ir, mas ela não tem força, não tem energia para fazer qualquer outra atividade. Então a gente não deve ficar cobrando da pessoa um uso imediato. Eu acho que a gente pode sim poder... E o que faria então para ajudar? Encaminhar isso, por exemplo, encaminhar essa pessoa para alguém, para um tratamento especializado. Fazer uma terapia. Fazer uma terapia, procurar os profissionais da área da psicologia e, dependendo da gravidade do caso, né, até uma coisa medicamentosa que seria feita através de um psiquiatra, que é o único que tem realmente autorização para fazer algo medicamentoso. Mas a gente não pode ficar cobrando a pessoa que ela reaja, porque realmente ela não tem forças para reagir. Então é poder estar presente ali e tal, ser solidário ter uma compreensão do momento que ela está passando. Qual é o sintoma que a gente pode detectar que, na verdade, é depressão?
Porque muitas vezes a pessoa ela é retraída, tímida. Como que eu observo que consigo definir que aquela pessoa não é tímida, e sim deprimida? Então, extrapola. Sim, extrapola, porque assim, até corporalmente, né? Você pode notar na outra pessoa que o corpo está meio sem vida, está bastante opaco. O tom de voz, a voz da pessoa, você percebe que a pessoa às vezes não está tendo força nem para se expressar. Esses são sintomas assim, bastante visíveis, né? A própria dificuldade que a pessoa tem de falar alguma coisa, né? Você pode perguntar alguma coisa para ela, ela não te responde. Não tem vontade de responder. Não tem vontade de responder. Não, às vezes até tem vontade, mas não consegue, porque ela não tem força. Como eu te falei, por exemplo, a depressão, segundo um dos papas aí da psicoterapia corporal, é como se fosse um balão sem ar. Ou seja, um balão sem ar, ele não sobe, ele não tem força para não ter vida. Tem que acabar. Muito bem. O programa Roteiração dá mais um breve intervalo, voltamos a seguir.